E aí, galera, beleza? Bom dia, como é que vai vocês? Tudo bem? Dando continuidade aos nossos trabalhos aí, nesta manhã, né? Mais uma videoaula de física do segundo ano do ensino médio, dando continuidade aos conceitos de dilatometria, né? Em aulas anteriores, nós tínhamos estudado os conceitos fundamentais, né? Que são três, envolvendo as dilatações dos sólidos, que era o linear, superficial e volumétrico, ou conhecido como unidimensional, bidimensional ou tridimensional, ok? Então, o professor deixou essa videoaula, né, para que nós fizéssemos aí uma sozinha, né, envolvendo dilatação dos líquidos. A dilatação dos líquidos, ela depende de recipiente, né? Então, o líquido, ele não vai se dilatar sozinho, digamos assim. Então, o líquido, ele precisa de um recipiente para ocorrer a sua dilatação, tá? Esse recipiente, quando para o líquido poder transbordar, ou se resfriar, há necessidade de, primeiramente, o recipiente que ele está contido se dilatar ou se contrair, para, consequentemente, aí fazer com que esse líquido ele possa dilatar ou se contrair também. Beleza? Então, nós vamos dar continuidade aí a alguns modelos, né? Para que nós possamos aí entender esses conceitos, né? Entre eles, a dilatação dos líquidos envolve uma característica bem interessante, que é a dilatação do volume aparente, né? Porque assim, quando eu falo em volume, existe o volume que vai se dilatar dentro do recipiente. Como o recipiente não vai suportar, ele vai transbordar, né? E quando ele transborda, ele vai ter o volume aparente. Então vamos entender os detalhes aí desde o começo, tá? Para que não surjam dúvidas, né? Então vamos ver aqui. Dilatação dos líquidos, né? A dilatação volumétrica do líquido é muito semelhante à dilatação volumétrica, né? Dos sólidos. Para as verificações de temperatura não muito grandes, não. Claro, quando a temperatura for muito elevada, automaticamente ele vai passar para o estado de vapor, né? Então vai chegar nem a se dilatar. Quando o líquido é aquecido, na maioria das situações, observamos uma dilatação diferente da proporcional. A variação de temperatura, volume, né, inicial e o seu coeficiente de dilatação, que é o lambda, tá? Lambda, como eu já disse, existe algumas apostilas que traz lambda, outras traz gama e assim por diante. Então, essa letrinha aí grega é invariável, tá bom? Então, tá aqui, ó. Variação do volume, né? É o volume e a dilatação do volume, como nós já estudamos, que agora em tempos anteriores, né? Dilatação do volume, vezes, né? O ρ, né? O ρ, o lambda, vezes a variação do volume inicial, vezes delta teta, né? Delta teta. Muito bem. Então, dando continuidade aqui, nós temos um exemplo aqui de um veículo. O que está acontecendo com esse veículo? Vamos ver. Os líquidos, na maioria dos casos, dilatam-se mais do que os sólidos. Lógico, né? Tem maior facilidade de deslocamento, tá? E por isso, vazamentos podem ser observados com uma certa consequência de dilatação térmica. Então, quando a gente vê, por exemplo, aqui a tua apostila trouxe um esboço de um veículo se dilatando, né? Vendo, a gente consegue ver se estiver tendo um vazamento do carro, né? A gente consegue ver esse vazamento e automaticamente saindo fora do veículo, digamos assim, né? Já a gente não consegue ver quando o carro dilata, né? Aumenta, digamos assim, tá? Então vamos ver o que está acontecendo aqui, detalhes por detalhes da nossa apostila. Observe um recipiente fictício, né? Representado a seguir em um corpo sólido, completamente cheio com determinado líquido. É aquecido por uma chama. Então, inicialmente, nós temos um recipiente, tá? Esse recipiente, com certeza, vai ter um volume inicial, como nós estamos vendo aí, né? Volume inicial do recipiente e do líquido, tá? Volume inicial aí, né? Esse volume inicial sofreu um aquecimento, ele pega o elemento aqui, então a apostila foi muito feliz esse desenho, né? Então, note que o tamanho exato do anterior, ok, é o tamanho exato aqui, exato tamanho. Coloca seu tamanho aqui. Então, nós temos uma estação de calor, né? Aumento de temperatura, que é aumentar o grau médio de agitação das moléculas. Essas moléculas vão transferir calor para o recipiente. Esse recipiente vai se dilatar. Muito bem.
nomes importantes. Primeiro, quando eu falar em variação do volume, né, variação do volume do líquido, um volume para ter variação de líquido, ele vai ter a variação do volume aparente mais a variação do volume do recipiente. Então, podem anotar aí depois, né, com uma canetinha aí, um lápis, né, ó, que é o volume de líquidos, nós não estamos estudando conceitos sólidos mais, de líquidos. A variação do volume líquido nada mais é do que a variação do volume do recipiente. Então, primeiramente, o recipiente dilata, lógico, para depois dilatar quem? O líquido, ok? Então, a variação do volume vai ser a aparente, o que você vai visualizar, né? Que é o aumento do líquido ou quando ele vai transbordar, e também a variação do volume do recipiente, que muitas vezes nós não conseguimos ver, né? Mas para que aconteça o transbordo, ou seja, para que aconteça o excesso do volume, a perca, é necessário que dilata-se, que expande-se o material. Muito bem. Então, ΔVA, variação do volume aparente, ΔVR, variação do volume do recipiente. Então, a apostila foi feliz, como eu já disse, pela segunda vez aí, né? Primeiramente, ó, esse azulzinho é para mostrar que o recipiente dilatou, aumentou. Depois que o recipiente aumenta, o volume, ou seja, o líquido vai aumentar mais que o recipiente, não cabe aqui dentro, ele faz o quê? Transborda, ok? Consequentemente, variação do volume inicial do recipiente e do líquido. Muito bem. Com base nisso, a imagem esquemática das proporções do líquido da dilatação em condições reais, observamos o escorrimento do líquido pelo recipiente. Daí, claro, nós vamos começar a ver ele transbordar, né? Geralmente, os coeficientes de dilatação dos líquidos são maiores do que dos sólidos. Olha que interessante. Geralmente, né? Pode ser que aconteça aí alguns sejam menores, mas não se preocupe que quanto a isso aí, os exercícios vão trazer para nós, aí vai citar, né? Sólidos. Uma vez que as forças que surgem entre as moléculas dos sólidos são mais intensas, dificultando o afastamento entre elas. Muito bem, então, dando continuidade aqui. Dilatação aparente dos líquidos, tá? Então, já vamos começar a pegar a marca-texto aí para a gente poder identificar algumas formas. Não se preocupe que não são tudo isso aqui, tá? Não são todas, beleza? Lembrando que a nossa apostila traz o processo de construção das fórmulas, né? Então, nós já vamos explicar para vocês. A dilatação do líquido, que ultrapassa a dilatação do recipiente, é denominada dilatação aparente. Fácil. O que cai, o que sai fora do recipiente é o aparente, que é o que você consegue ver. Então, variação do volume aparente é a parte da dilatação do líquido que se pode ver. Por isso, então aqui, ó, se pode ver. Okay? Por isso, recebe esse nome. No entanto, a dilatação real do líquido é aquela que se pode ver, que é aparente, somada do recipiente. Ou seja, nós conseguimos ver o transbordo apenas do líquido que está fora do recipiente. Mas antes existiu a dilatação do recipiente. Então, qual é a variação real? É o líquido que transbordou e mais o do recipiente. Então, vou dar um exemplo muito simples. Quando você vai ferver um leite. Quando você vai ferver um leite, é meio maquiavélico, né? Porque você está olhando o leite. Olhando. O leite está de boa. Quando você resolve olhar a hora no telefone celular, você faz assim, transbordou o leite, né? Isso é um conceito físico que traz. Geralmente você vai pôr numa caneca de alumínio, mais tradicional, pode ser de vidro também, mas tradicional seria de alumínio. Então, essa expansão volumétrica, ela acontece porque aconteceu o aumento do grau médio de agitação das moléculas, essa excitação molecular, primeiramente, aconteceu com o aumento de temperatura, essa temperatura aconteceu
passagem de calor, que é a calorimetria. Aí o recipiente, o líquido está lá dentro. Antes do líquido esquentar, houve uma expansão volumétrica do recipiente. Então ele se expande e automaticamente nós temos o processo, então, de ebulição do leite, até o leite transbordar. Quando o leite transborda, eu vi o volume aparente. Quando eu vejo o volume aparente, consequentemente, teve o volume também do recipiente que não é aparente. Então, qual foi esse aumento total? Esse aumento total é o recipiente mais o aparente. E aí nós vamos começar agora a esboçar as fórmulas, né, com relação a tudo isso aí. Não se esqueça, algumas apostilas traz como lambda, gama, rho. Isso é independente. A nossa trouxe então como lambda, tá? A primeira então. Então essa aqui é uma fórmula que nós já tínhamos mencionado anteriormente, né? Sobre variação do volume real ou do líquido, tá? Então variação do volume do líquido é o aparente mais o recipiente. Muito bem. Então já foi falado sobre isso. Porém, o que é esse passo 2, 3 e 4? É o processo físico para chegar no término da fórmula. Você não precisa se preocupar com isso. Lembrando que a nossa apostila traz como T maiúsculo, né? O professor gosta de utilizar θ, né? Para não confundir com temperatura. Já falei isso em outros vídeos aí. Então, esse Tzão, né? O T maiúsculo, ele vai ser o θ de temperatura. Então, o primeiro passo aqui, ó, nós temos a variação do volume do líquido, depois a variação do volume aparente. Então, a nossa apostila faz um acoplamento do volume do líquido mais do volume do recipiente. Então, repare que para todas elas teve um volume inicial. Claro, né, pessoal? Para que tenha um transbordo de um líquido, é necessário ter esse líquido. Por isso que tem o volume inicial, tá? Aí nós temos aqui esse coeficiente, né, dele, e depois a variação de θ. Muito bem. Substituindo a equação 2 e 3, né, e também na primeira, nós vamos chegar exatamente aqui, tá? Lambda do líquido é o quê? É o lambda aparente mais o lambda do recipiente. Então, peraí. Parece ser tudo igual, mas não é. Porque é o seguinte, o recipiente, como o professor mencionou agora há pouco, ele pode ser de vidro, ele pode ser de alumínio e ele pode ser também de louça ou muitas vezes de barro, né? Então, de forma tradicional, hoje no nosso dia a dia a gente utiliza aí de alumínio. Então, o coeficiente de dilatação do alumínio é 1. A gente estudou isso em dilatação sólidas, né? Do alumínio é 1. E o coeficiente do líquido é outro. Então, pode ser água, pode ser café, pode ser chá, muda também, café para chá vai mudar, pouco, mas vai mudar, né? Pode ser leite, como a gente mencionou várias vezes, né? Então, o volume desse líquido é o casamento, né? Do aparente mais o recipiente. Então, por favor, canetinha marca-texto nessa parte aqui, beleza? Olha que interessante aqui. Na equação, né, o lambda representa o coeficiente de dilatação volumétrica, né, dele e o coeficiente de dilatação da parte do líquido. O coeficiente de dilatação volumétrica é K elevado a menos 1. E que é isso? Isso aí é a parte de temperatura, né? Como a gente tinha mencionado, aí esse é o inverso, né? Temperatura inversa aí. Bom, vamos para alguns modelos então aí. Dilatação anômala dos líquidos. Então, isso aqui com certeza você já deve ter visto aí em química, né? O professor de química deve ter explicado isso aí várias vezes para vocês, né? E é o casamento dessa parte de líquidos, né? De química com física, entrando no conteúdo de fenômenos da natureza, né? Então, nós temos aí. Ao aquecermos uma garrafa de água no refrigerador, é muito provável que após algumas horas a garrafa se quebre, em virtude do congelamento do líquido. Você saberia explicar por que isso ocorre? É uma curiosidade, tá? Nesse exercício aí, nessa abordagem que eu postei atrás, eu já vi cair até em vestibulares algumas vezes, né? Esses conceitos, eu já vi cair várias vezes. De forma curiosa, eu vou explicar de uma maneira bem simples, sem ser fisicamente para vocês. Quando você coloca uma garrafa no congelador, antes do líquido congelar, a garrafa resfria. Lógico, porque o líquido depende da garrafa. Por isso que você põe uma garrafa PET no congelador e não quebra, porque o PET ele tem maior dilatação, lógico, plástico.
Então, nesse caso, nós não falamos do conceito de dilatar, e sim de contrair, né? E sim de contrair. Ou seja, aqui eu tenho a garrafa PET, tá? Ou a garrafa, vamos falar em garrafa de vidro, foi o exemplo da apostila. Garrafa de vidro. Quando tem um aquecimento, acontece a expansão do vidro. Nesse caso, quando você põe a garrafa de vidro com o líquido dentro, ele faz a compressão, ele faz isso aqui, ó. Depois que ele vai perdendo calor, porque o resfriamento nada mais é do que perca de calor, o líquido também perde calor, mudando do estado líquido para o estado sólido. Porém, quando o líquido fica compactado, tem um momento que é sabido em química que o líquido ele se expande. Então, ao invés de ele se contrair, ele se expande um pouquinho. Agora pensa comigo. Aqui, ó, é a garrafa de vidro. A garrafa está perdendo calor, está comprimindo o líquido. Chega um momento que o líquido faz isso, se expande. Quando ele faz isso, que ele se expande, ele trinca a garrafa. Né? A resistência do material não suporta e trinca-se a garrafa. E, de forma curiosa, isso acontece em 4 graus Celsius negativo. Tá? Não é a zero, é abaixo. Tá? Então, geralmente, acontece em 4 graus. Então, a maioria das substâncias, né, tem um comportamento normal para o fenômeno da dilatação, isto é, dilatam-se quando são aquecidas e contraem quando são resfriadas, né? Então, foi uma citação que o professor acabou de explicar, né? Um conceito mais simples aí para vocês, né? Mas é importante que todos anotem isso aqui com marca-texto. Então, temperatura e volume. Tem um gráfico explicando. Então, esse conceito diz assim, ó. No entanto, algumas substâncias, especialmente a água, têm um comportamento diferente do normal, denominado dilatação anômala ou expansão anômala. Isso é a explicação que o professor fez. Por isso que ela dá aquele up, ou seja, ela dá uma inflada, aumenta o volume e quebra a garrafa. Durante o resfriamento, ao atingir a temperatura de 4 graus Celsius, a água deixa de contrair e passa a dilatar-se. Olha que interessante, né? Anota aqui, muito interessante e muito importante no nosso estudo. Então, por favor, depois fazer a leitura, né? Claro que vai trazer alguns gráficos sobre volume e densidade e tal, mas é fácil de acompanhar. Bom, essa seria a minha maior preocupação aí de explicar, né? Para que não confundissem as coisas aí. Mas vamos fazer alguns exercícios, né? Pelo menos os exercícios de aula aí, para que o professor possa esboçar com vocês as explicações das páginas posteriores aí. Bom, vamos lá. Luiz encheu uma panela com água à temperatura ambiente, até a borda, até em cima, e colocou para esquentar na chama de um fogão. Após alguns instantes, parte da água que estava na panela começou a derramar. Então, nítido, né? A dilatação de líquidos aí, houve a expansão do material e depois houve a expansão, então, do líquido, né? Com base na situação descrita, marque verdadeiro para verdadeiro e falso, claro, para as falsas. A água derramou da panela. A água que derramou da panela corresponde à variação do volume real do líquido? Claro que não, porque vimos em aula texto aí em cima, né? Que o volume real é o volume do recipiente e o volume do líquido, que seria o aparente. Então, por isso que é falso. A panela também teve variação do volume inicial com o aumento da temperatura? Verdadeiro. Para que a água transborde, consequentemente, né, o volume também do recipiente, ou seja, do líquido, ele se expandiu também. Então, verdadeiro. Antes do aquecimento, o volume da panela e o volume da água são iguais? Claro, né? É óbvio, porque a quantidade de água que você vai colocar depende do tamanho do recipiente. Quanto maior a panela, maior o líquido. Quanto menor a panela, é claro que menor o líquido. Então, isso é verdadeiro. Para determinar o volume final da água após a dilatação, é necessário somar o volume do recipiente com o volume que derramou? Sim. E esse derramou é o quê? Volume aparente. Muito bem. Bom,
Vamos para alguns de cálculo aqui, então, né, para a gente poder entender como que foi resolvido isso daí. Um recipiente de vidro, que seria aqui o lambda, né, ele forneceu do vidro, tá? É 0,27 vezes 10 a menos 4 graus Celsius menos 1. De 300 centímetros cúbicos de volume. Está completamente cheio de determinado líquido. Ou seja, lambda, né, a variação de lambda aqui, é do líquido, então esse aqui seria do volume total, e esse do líquido, 2,77 vezes 10 a menos 4 graus Celsius menos 1, inverso, né, porque o professor já explicou que nós trabalhamos aí com aquela escala de Kelvin negativo, né, então pelo Sistema Internacional de Medida utilizamos Kelvin, tá? O conjunto é aquecido até atingir uma temperatura de 200 graus Celsius. Olha aqui. Que interessante isso aqui, ó. E importante. O conjunto é aquecido. A dilatação do recipiente, ele só quer do recipiente. Só recipiente. Muito bem. Variação do volume real é variação do volume vezes a variação, o lambda do vidro, né, do volume, digamos assim, e o ΔT. Variação real, 300. Por que 300? Vamos para o exercício. Um recipiente de vidro de 300 centímetros cúbicos. Seria do recipiente. Então, o total que ele comporta é 300. Foi o que a gente colocou ali. Tá? Que é o volume inicial. Vezes um recipiente de vidro. Então, esse aqui é o coeficiente de dilatação volumétrica do material. Qual que é o material? Vidro. Foi o que o professor comentou. Eu posso ter um material que pode ser vidro, pode ser ferro, pode ser barro, louça, etc. Né? Alumínio, então nesse caso aqui é vidro, beleza. Por isso que foi posto aqui 0,27 vezes 10 menos 4. E até atingir uma temperatura de 200 graus Celsius. Então ele não forneceu a temperatura inicial e a temperatura final. Ele já forneceu a variação total, por isso que é 200. Então entenda, eu estou calculando a variação do recipiente, da panela de vidro. Tá aqui. Faz as continhas, ó, 300 vezes 200 vezes 0,7 e, olha lá, exponencial tá negativo aqui, né? E vai para a esquerda, 4 casos. Pronto. Faz a continha lá. A dilatação real do líquido. Agora ele quer do líquido. Do líquido. Então, vamos ver. Variação do volume do líquido repare que a fórmula é a mesma, né? E, de forma curiosa, é a fórmula da dilatação volumétrica de sólido, a mesma fórmula, tá? Por isso que veio, claro, por último na unidade, lógico, né? Então, aqui, ó, variação do volume do líquido. Então, nós vamos pôr lá. Professor, mas é igual o volume do líquido do recipiente? Claro, nós acabamos de fazer o exercício em cima que provou isso. Que a quantidade de líquido que vai depende do tamanho da panela. Então, é a mesma. Né? Inicial, claro, tá aqui, 300. Variação, né, o lambda, variação de volume, que seria o coeficiente do líquido, forneceu aqui no dado problema, 2,77. Vezes 200 também. Faz a continha. Variação do volume do recipiente, 16,62. Tudo isso. Beleza, continuando. A dilatação aparente do líquido, 15 centímetros cúbicos. A dilatação do líquido. Ou seja, olha aqui o que aconteceu. O recipiente aumentou 1,62 centímetros cúbicos. Todo o conjunto, líquido e recipiente, aumentou 16. A pergunta é, quanto aumentou, ou seja, quanto eu enxerguei que transbordou? Você diminui. O recipiente todo, o que ficou dentro do recipiente com o que saiu. Então, 16,62 menos 1,62
vai me dar 15 centímetros cúbicos. A parte que extravasa, ou seja, a parte que transbordou, a parte que caiu, ok? Que foi que a gente conseguiu identificar. Bom, o coeficiente de dilatação aparente. Agora ele pede o coeficiente de dilatação aparente. Então tá, variação do volume aparente é igual o volume inicial, claro, o coeficiente de volume aparente vezes o delta θ. Vou utilizar o 15 aparente, eu só quero que caiu. 300, né? O coeficiente de dilatação eu quero achar vezes 200. Faz as continhas normais, aí nós vamos chegar a esse coeficiente aqui. Então, o exercício é muito importante, quero que vocês leiam, refaçam ele, entendam, compreendam ele, né? Essa é a minha ideia principal, certo? E um dos conceitos aí que me preocupa um pouco é vocês saberem aí diferenciar, tá? Então, saber diferenciar. Primeiro, eu preciso calcular a variação do volume real. O que é o volume real? É o volume do recipiente, é o volume aparente. Então, eu calculo 3, por isso que foi feito 3 alternativas. Esse exercício é bem importante, né? Então, você calcula a variação do volume que transbordou, a variação do volume do recipiente total e do líquido que está contido dentro dele. Beleza? Muito bem. Então, o professor vai pedir para vocês depois responder o 3, só vou explicar para vocês. Ó, em relação ao exercício anterior, qual é a razão que o coeficiente aparente de ser diferente do coeficiente do líquido? Então, por favor, uma teoria, né? Respondam por gentileza. Vou explicar para vocês fazerem o exercício 4 aqui para mim, certo? Então diz assim, ó, que é com base no 2, vocês vão tentar resolver o 4 com o professor. Alguns tanques de combustível de automóveis são feitos de alumínio, tá? Então o coeficiente aí de alumínio. 6,6 vezes 10 a menos 5, né? O coeficiente seria do alumínio aí, que é o do recipiente, tá? Então, às vezes aqui não está muito interessante a apostila, né? Não aparece, deixa eu ver na minha aqui. Aí a apostila trouxe, para te confundir, trouxe como alfa, né? Mas é o nosso lambda aí, do recipiente. Então pode pôr lambda R aí, 6,66. Admitindo um tanque de capacidade de 60 litros, esse é o volume inicial, aí, já trouxe o A aqui, ó, que esteja completamente cheio de álcool, coeficiente de dilatação do líquido álcool, forneceu. Responda as questões propostas. Se a temperatura ambiente subir 10 graus, aumentou 10 graus, né, variou 10 graus, variou 10 graus, qual será a quantidade de combustível que vai ser derramada? Então, dica. Primeiro nós vamos tentar achar o coeficiente de dilatação do álcool, seria o total, você vai pôr na fórmula aí, variação desse volume. Então, a professora vai pedir para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça, olhar aqui como se fosse exercício 2, depois no próximo vídeo eu venho corrigindo, explicando aí como que faz essa questão, beleza? Para vocês aí. Aqui é só para analisar o gráfico, tá? Então, a minha pedida para vocês é que façam a leitura da aula texto, tá? A leitura da aula texto, e que vocês respondam as questões propostas aí no final da unidade depois, né? Mas, por favor, tente ler os exercícios aí de coeficiente de dilatação e fazer pelo menos esse exercício aqui, o exercício número 4, beleza? Forte abraço e Deus abençoe. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, manda mensagem. Até mais. Tchau.